caminhando aqui para o final da saga de Davi, chegamos no capítulo 21, a partir do versículo 15, e nós vamos ver aqui uma nova etapa na vida do rei Davi. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, nós temos a seguinte informação. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Então nós entramos numa fase agora onde o rei Davi caminha para o final do seu reinado. Como falamos aí, né, o tempo corre para todos, o tempo passa para todos, e uma hora as forças diminuem. E é interessante porque na última vez que preguei aqui sobre Davi, Davi estava reassumindo o controle do reino. Nós vimos ali as questões com os filhos de Zeruia, que eram impulsivos, que queriam ali vingar o rei a todo custo, e Davi segurando, e Davi inclusive dando bronca neles pelo ímpeto. E aqui, nesse trecho, vemos que justamente aquele a qual Davi repreendeu alguns capítulos atrás, salva a vida de Davi. Davi está novamente no campo de batalha, e essa expressão aqui, quando encontramos nesse texto o fato de que Davi estava com seu exército, Davi tinha aprendido a lição, porque a grande fraqueza de Davi, ou o grande ponto que marcou a sua biografia, como aquilo que chamamos de queda de Davi, se dá exatamente com o texto abrindo na expressão: no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava no palácio. Então, uma questão muito própria e rápida que nós aprendemos com toda essa caminhada com o rei Davi, é que Davi era alguém que conseguia aprender com seus próprios erros. E aí nós temos logo de cara uma questão ou um ponto de reflexão importante. Até que ponto nós conseguimos, de fato, aprender com as nossas falhas e com os nossos erros? Porque quando o Senhor nos permite passar por determinadas situações e entendermos e mudarmos aquilo que erramos, nós amadurecemos. Isso é amadurecer. Isso é crescer. E se a gente fica sofrendo repetidamente, né, com erros que não mudam nunca, a gente tem um sério problema de amadurecimento na nossa vida. Quantas vezes você precisa cair no mesmo buraco na estrada para saber que ali tem um buraco? Quando mexe no bolso, né, a gente aprende logo. Então, você que passou por alguma estrada e que você sabe que ela é esburacada, e se você perder um pneu ali, você dificilmente vai cair naquele buraco de novo, porque marcou teu bolso, e você não vai querer repetir o erro. E na nossa vida, às vezes, a gente, ao invés de entender onde foi o buraco que acabou com o pneu do nosso carro, a gente fica passando lá, e tendo prejuízo todas as vezes. Então, esse texto a gente já percebe que Davi aprendeu algumas coisas. E aí, justamente, talvez pelo seu trauma, a gente percebe que Davi agora está num outro excesso. E aí a gente tem que entender que o excesso é ruim de qualquer maneira, né? Excesso de zelo também é ruim. E Davi está na guerra, voltou para a guerra. Só que o que esse capítulo vai mostrar é que agora Davi não tem mais condições de estar na guerra. O texto abre como um lembrete, como dizendo, novamente, mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Os filisteus são aquele povo que, especialmente nessa época
da história do povo, nessa época que marca o fim da vida de Samuel, o reinado de Saul e o reinado de Davi. Nós temos ali eles como o chamado espinho na carne. São eles que atrapalham e incomodam o tempo todo o povo de Israel naquele período. Então, mesmo com Davi conseguindo conquistar tudo o que foi possível, mesmo com a força do reino de Israel se mostrando como uma grande potência, aquele povo não se entregava. Eles continuavam ali incomodando no calcanhar de Israel. E eu falei logo no começo da série, marcando ali, e Davi entra para a história do povo, não para a história bíblica, mas para a história do povo. Davi entra exatamente numa batalha contra os filisteus. Davi se torna um herói nacional derrotando Golias. E esse texto aqui está acontecendo muitos anos depois daquilo, e está dizendo mais uma vez, filisteus, gigantes, mais uma vez as coisas se repetem. E a curiosidade é que os filisteus, eles habitavam exatamente naquele lugar que hoje a gente conhece como faixa de Gaza, Curiosidades aí, como as coisas se repetem muitas vezes, daquela região que tem tido toda a dificuldade. Claro que os habitantes ali não são mais os filisteus, mas tem toda uma mistura ali, e aquele território vem sofrendo com guerras, literalmente, há milênios. Então, a gente observa essas questões aqui. Mas o fato é que Davi está na guerra com um povo conhecido, um povo que ele já venceu infinitas vezes, mas algo dá errado aqui. O texto traz aqui a observação: Davi perdeu as forças e ficou exausto. Diferente do menino que encara o gigante na flor da idade, que expressão bonita que os mais velhos gostam de usar, Na flor da idade. Davi ali, um adolescente, encarando aquele gigante, se tornando herói nacional, tendo seus dias de glória. Davi agora está no campo de batalha, lutando contra esses, e de repente, cadê as forças? O tempo passa para todos. E o que nós vamos entender aqui é que existem coisas a se fazerem em cada época da nossa vida. Nem sempre nós teremos a vontade, o ânimo, a energia que já tivemos um dia, e as coisas não se acabam com isso. Mas é preciso entender o que temos que fazer em cada época da nossa vida. E aqui, olha só, é um descendente de gigantes, e a ponta da lança, só a ponta da lança desse homem pesava 3,5 kg. Só a ponta. Imagina o tamanho do homem para carregar e levar uma lança. E diz aqui que tinha uma espada novinha. E o objetivo dele era matar Davi. E Davi está lá lutando e não consegue mais. E é salvo então por um dos seus soldados. E ali entende-se que Davi não tinha mais condições de estar à frente no campo de batalha. Então, Davi agora começa a ter que encarar a realidade de que o seu tempo está acabando. E é interessante isso, porque nós também precisamos refletir a respeito daquilo que estamos fazendo, como estamos fazendo, e se temos ou não que mudar. E Davi, nessa época da sua vida, já tinha passado aí por pelo menos 3 situações muito pesadas. A primeira foi tudo o que levou à morte do seu filho Absalão. A família de Davi é uma família desequilibrada, e nós estudamos isso. E Davi passa de maneira muito sofrida pela tentativa de golpe do seu próprio filho. Absalão é aquele que mais sofre com a ausência do pai Davi, e ele fica enfurecido, ele tem uma cisão com o seu pai, ele não se conforma, e ele tenta tomar o trono de Davi, e aquilo causa uma tristeza, um sofrimento profundo no coração de Davi. Davi precisa fugir,
do palácio, Davi é humilhado publicamente, Davi não consegue se levantar contra o seu próprio filho, e o seu filho é assassinado, trazendo uma dor absurda ao coração de Davi. Então Davi é um homem marcado pela perda de não só um filho, muitos filhos, mas em especial Absalão. Então nós já estamos vendo um homem marcado pelo sofrimento. Não o sofrimento da perseguição, esse ele tirou de letra. Tudo aquilo que Saul causou na vida dele já havia sido superado. Mas a dor da perda de maneira trágica do seu filho era algo que marcava o coração dele. Um outro ponto foi que uma fome assolou o povo por 3 anos. E eles tiveram muitas perdas. Davi sofreu com aquela fome, e aquela fome acontece não por uma falha de Davi, acontece por algo que Saul havia feito com os gibeonitas. E é um texto interessante de ver, porque o povo começa a sofrer e Deus literalmente castiga o povo e eles não sabem a razão. E ali no final, quando Davi, então, de tanto consultar o Senhor, Deus revela a ele a razão da chuva e Davi faz as coisas que precisavam. E o último ponto para que voltasse a chover é que, muitos anos depois da morte de Saul, Saul não havia sido enterrado juntamente com seu filho. Eles não haviam tido um enterro digno, e os outros filhos de Saul, e literalmente Deus mostra através de palavra profética de que era necessário enterrar Saul e os seus filhos de maneira correta. Existem coisas na nossa vida que precisam ser verdadeiramente enterradas, resolvidas, finalizadas, para que outras coisas aconteçam. Então Davi vem passando por muita coisa, até que chega nesse momento em que ele entende, pelos outros, de que o seu tempo à frente, militarmente, acabou. Existem coisas que a gente não imagina, que a gente fica ouvindo. Então, por exemplo, aqueles que gostam muito de esporte, e hoje não é uma noite boa para falar sobre isso, né? Uma noite de os resultados muito ruins dessa tarde. Alguns estão felizes, mas eu estou triste. Então, a gente vê ali aquela questão de quando um grande jogador para de jogar. E eu não sei quantos já acompanharam aqui aqueles momentos, aquelas entrevistas. Aí você tem lá um baita jogador que se aposentou. E aí é quase sempre a mesma coisa. Ele reúne todo mundo, ele diz que ele queria, que a cabeça funciona, mas que o corpo não acompanha. Ele chora, diz que não gostaria, mas que não tem como continuar, porque tudo passa. Então não importa o quão fantástico tenha sido um jogador, não importa o quão, ou seja lá aí, aqueles que gostam de futebol, pense no maior jogador que você viu jogar. Chega uma hora que ele para. Aqueles que tiveram o privilégio de ver o Pelé jogar, uma hora o Pelé parou. Aqueles que viram e foram, e eu tenho aí a minha geração, os jogadores, né? Às vezes eu olho uns vídeos, saudade de determinado tempo. Você vê aqueles vídeos, jogadores novinhos, né? Fazendo. O tempo passa, e ele não consegue mais fazer as coisas, e é atropelado pelos jovens que vêm na sequência. Então, no capítulo 21, nós temos esse choque de realidade com Davi. E às vezes a gente precisa passar alguns também na nossa vida. Igreja é um lugar de muitos choques, às vezes. Às vezes a gente quer que as coisas permaneçam sempre do mesmo jeito, e o tempo não permite. E principalmente aí aqueles que são mais jovens, a gente vai vivendo alguns ciclos que a gente não quer que passe nunca. Então eu lembro do drama que era na minha época, estou falando comigo, do meu exemplo, tá? Como era complicado mudar de classe na EBD. Porque você está ali, principalmente com aqueles que crescem, né? Que vêm com a turma. É o dia a dia, a vida. E aí você, sei lá, nesse período mais novo, 6 meses já faz uma diferença bruta. Você é 6 meses mais velho que a tua turma, aí você vai para uma nova classe.
E os seus amigos ainda ficam. E aí você chega naquela classe ali meio, quem são esses aqui? E isso sempre provoca alguns que têm a dificuldade de passar ali, né, na infância. Aí você tem, dos juniores para os adolescentes, não tem muito isso, porque o junior ele quer ser adolescente. Ele quer chegar ali, aquela coisa, estou crescendo. Agora, às vezes, dos adolescentes para os jovens, a gente já tem problema, nas duas pontas. Ou adolescentes que não querem mais ser adolescentes e já querem ser jovens, ou jovem que ainda quer ser adolescente. A gente fica ali na luta. Agora, quando é para sair dos jovens, aí é que o negócio é sério. Aí é que o choque de realidade machuca. Porque quando você tem um choque de realidade com 15, 16, tudo é bonito ainda. Não tem problema. Minha avó dizia uma coisa, ela assim, meu filho, é o seguinte, até os 18 anos você não vê a hora de chegar. Você fica ansioso, o tempo parece que não passa. Depois que você faz 18, todo dia você faz aniversário. E aí é aquela luta para parecer mais velho, depois a vida inteira querendo parecer mais novo. Já viu esse tipo de coisa? É aquela coisa ali que a turma quer, os homens ficam deixando o bigode e a barba aparecer para parecer mais velho. As meninas daquele jeito também. Depois passa o resto da vida querendo parecer mais novo. Não, imagina. Que isso? Não. Choques de realidade. Eu já brinquei aqui, já falei, né? O dia que eu percebi que eu não me enquadrava mais em jovens, foi um negócio. Falei, nossa. Porque aí você tem o pastor, né? O pastor normalmente está dando aula. Mas quando você chega numa outra igreja, que você vê ali, os jovens nessa igreja aqui até 35. É uma igreja já moderna, né? Porque 35 não é mais jovem faz tempo. Já passou, já é adulto. Mas, realmente, né? Quando você percebe os congressos de jovens, você não sabe, não dá notícia, não entende os temas, não entende os termos. É choque de realidade. A grande questão é como se encara isso. Como se encaram as mudanças e os tempos na nossa vida. Davi, ao entender e ser aconselhado, Davi aceita. E o capítulo seguinte, que é o capítulo 22, e eu já quero que você abra no capítulo 22, nós vamos ter Davi relembrando e resumindo a sua vida num grande salmo. Provavelmente o capítulo 22 é a última manifestação pública de Davi no sentido de cântico, de poema, no sentido de se expressar em louvor ao Senhor, como ele fez a vida inteira. Antes de Davi ser o guerreiro, o rei guerreiro, Davi era o menino que cantava e escrevia louvores ao Senhor. E quando Davi se vê diante de tanta situação, de tanta questão, de tanta dificuldade e sofrimento, que Davi entende que a sua vida agora caminha-se para um encerramento, Davi nos presenteia com um grande salmo em que vemos as fases da vida de Davi divididas diante dele. E o capítulo 22 nós não vamos ler, ele é um capítulo extenso, mas nós vamos ler alguns versículos. Ele nos ensina preciosas lições, que a gente não precisa esperar até determinada fase da nossa vida, que a gente pode aproveitar agora. E no início desse capítulo, ele abre de maneira muito linda, a partir do versículo 2, que diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, é o meu abrigo seguro. És o meu Salvador que me salva dos violentos. Davi aprendeu, entendeu e viveu baseado na questão de que quando surgem as dificuldades, Deus é o único refúgio possível. Quem está falando e cantando não é um jovem adolescente que ainda tem uma vida pela frente.
E podemos usar a expressão inexperiente. Quem está cantando e declarando isso agora é um homem que já viveu todo tipo de situação e que podia afirmar pela experiência de vida que Deus era o único refúgio possível. Sabe qual foi, de fato, o resultado das infinitas batalhas, dramas e situações na vida de Davi? Foi a convicção de que ele havia alcançado refúgio em Deus. Davi tinha uma plena certeza que às vezes nos falta nos dias de hoje. Davi, diante de tudo o que estava acontecendo, ele sabia que ele podia correr para Deus. Ele confiava e havia experimentado infinitas vezes, o livramento e a proteção de Deus. E aí a gente tem que se preocupar de fato, para onde nós vamos quando estamos aflitos. O que é que você particularmente tem buscado no meio das tribulações da sua vida? Davi deixa bem claro, ele fala: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. E Davi usa essas expressões sobre o Senhor ser a rocha. E lá no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus dizendo que quem ouve as palavras dele e as pratica, é como alguém que constrói a casa onde? Na rocha, no lugar firme. Essa semana eu vi uns vídeos, eu nem vi na hora, mas enfim, eu vi depois, né, que nós tivemos ali na Espanha uma situação terrível. Né, dos ventos, tempestades, essa questão climática, né, é uma questão extremamente séria, o mundo está literalmente enlouquecendo, e aí você pode entrar no debate ou não da questão ambiental, se é ou não algo ali, mas eu olho sempre pela questão bíblica e entendo que estamos vendo coisas aí que representam o que a Bíblia já fala ali de sinais do fim. Não estou dizendo que vai acabar agora, mas que essas coisas nós devemos olhar não apenas como uma questão ou como uma guerra ideológica de que é ou não problema do homem, não interessa se é aquecimento global ou não. O clima está maluco. A única coisa que eu acho interessante é que não importa o que aconteça, aqui é quente, né? Todo lugar o clima ficou maluco. Eu falei, puxa, podia vir um frio para cá, para dizer que a coisa aqui ficou maluca também? Mas não vem, é o berro-bró, é o calor absurdo, é essa loucura que a gente vive de calor. Mas tem lugares aí que a coisa realmente está terrível. E eu vendo as imagens ali de uma enchente, né, um rio, e a força das águas batendo contra as casas e os prédios, e você fica impressionado, falando, vai aguentar, não vai? E alguns que não resistem. E a água leva, e aquela estrutura é impressionante, ela desmorona. E aí a gente lembra de Jesus falando: quem ouve as minhas palavras e as pratica é igual àquele que construiu a sua casa na rocha, e vindo as chuvas, os ventos, a água não caiu. E Davi está aqui dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Vocês repararam que Davi usa um termo no Antigo Testamento que não fazia muito sentido para o Antigo Testamento, que é uma expressão que nós usamos hoje por causa do que Jesus fez na cruz, mas ele declara: és o meu Salvador. E nós temos o privilégio de cantar e louvar a Jesus, que é o nosso Salvador, o Salvador das nossas almas. E Davi já tinha entendido isso lá atrás. Para onde você tem de fato corrido, no meio das provações que você está passando agora? A gente tem uma tendência de se desesperar, de entrar em crise. E Davi está aqui, passando por um monte delas, firme, lembrando e declarando. A maioria das pessoas, quando se vê de fato tendo que
se aposentar ou parar, entra em depressão, se entristece, se frustra, não sabe lidar. E Davi abre um momento público de louvor a Deus, declarando que mesmo no meio das dificuldades, Deus é o único refúgio. Preste bem atenção. Deus é o único refúgio que você verdadeiramente pode alcançar. Qualquer outra coisa que você basear a segurança da sua vida, você pode se decepcionar. Se você construir a sua tranquilidade, a sua paz em cima do seu conhecimento acadêmico, do seu diploma, você pode se frustrar. Eu tenho lido muito a respeito sobre as mudanças que estamos vivendo. Existem textos assustadores sobre as profissões que estão com seus dias contados, sobre as coisas que vão acontecer ou já estão acontecendo ligado às chamadas inteligências artificiais, né? Sobre as coisas, e aí você fica, não, mas não vai mudar tanto assim. Vai. Eu que não sou dos mais idosos, já olho para trás e vejo coisas que não existem mais hoje. E fico, meu Deus, como mudou. A gente estava vendo um documentário ontem, aí eu dei risada numa pergunta da Suelen. Aí ela falou assim, pai, por que chama motoboy? A gente estava vendo lá sobre São Paulo, na década de 90. Eu falei assim, filha, os motoboys surgem porque existia uma profissão, que não existe mais hoje, muito comum, chamada office boy, que eram os meninos das empresas, que iam encarar as filas. A gente recebia para ir para cartório, para banco, para fazer tudo aquilo que os mais velhos não tinham tempo, não queriam, ou não precisavam porque tinham dinheiro para pagar quem fazia. E aí, por muitos anos, essa foi a entrada no mercado de trabalho de gerações. Então, meu primeiro emprego foi de office boy. A partir dos anos 90, com algumas mudanças, inclusive no Brasil, e o acesso à questão de carro e moto, devido ao trânsito maluco de cidades como São Paulo, surgiram aqueles que faziam as mesmas coisas, mas andavam de moto. E criou-se algo completamente diferente, né? Criou-se um ser diferente que é o motoboy. Ele é diferente, ele não é normal. Você que trabalha com isso aqui, né? Deus abençoe sua vida, porque os motoboys, príncipe, está aqui o Darlan, olha aí o que eu estou falando, né? A gente sabe, o Darlan o Darlan é uma figura, mas estou falando de uma turma ainda mais jovem. O Darlan tem outras coisas, mas em São Paulo aquilo virou uma loucura e hoje não existe mais office boy. Acabou, mudou, só por coisa de uma moto. Hoje a molecada para entrar no mercado de trabalho aí, o negócio é bem diferente. Mas profissões inteiras desapareceram, gente. Quem conhece sabe aí, por exemplo, a importância que já não teve um metalúrgico. Um torneiro mecânico era como um engenheiro. Aí apareceu a engenharia mecatrônica. Aí, de repente, começaram a surgir máquinas. E hoje a gente vive a mesma coisa. Estava vendo uma matéria mostrando ali um grande armazém da Amazon, que eles mandaram embora 300.000 funcionários, só tem robô lá separando caixa. A gente vive um mundo de mudança, e de repente você está aí achando que não vai mudar a tua vida, e você está seguro porque você tem um baita diploma, um grande emprego, e você não sabe o dia de amanhã. E o seu grande emprego talvez entre na lista das profissões que vão desaparecer. Pastor, eu vim para receber uma palavra de ânimo e o senhor está dizendo isso. Eu estou querendo dizer que se você viver confiado na tua profissão, um dia você se decepciona. Se você viver confiado na tua saúde e entender que você faz e acontece, basta você acordar de mau jeito e virar as costas de um jeito diferente,
que você vai ter que consultar pessoas como Ardas, né, Ardas? E a tua força não vale de nada, porque você virou as costas de mau jeito, e você não consegue pegar numa caneta ou botar uma meia. Eu estou dizendo para você que qualquer coisa que você coloque a sua vida, ou coloque a sua esperança, que não seja de fato no Senhor, em algum momento você vai ter uma crise de ansiedade, porque você vai entender que pode dar errado. É esse o sentimento que Davi tem. É isso que Davi está experimentando. É isso que Davi está declarando. No versículo 7 ele vai dizer: em minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro, do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou, estremeceu, tremeram os alicerces do céu, agitaram-se por causa da sua ira, das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu com nuvens escuras de tempestade sobre os pés, montado num querubim, pairava sobre as asas do vento, envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Sabe o que Davi descobriu com a vida dele? Que quando nós nos escondemos e nos protegemos no Senhor, Deus responde às nossas orações. Deus fala com os seus filhos. O mais bonito desse texto, que também está em outros salmos, não é a questão do clamar ao Senhor, porque pedir por socorro todo ser humano pede. Tem até aquelas tiradas que falam, né? Não importa, pode ser o mais ateu que for. Na hora que ele se vê diante da morte ou de um acidente, de alguma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer e gritar é: meu Deus, socorro. Mas o lindo desse texto é que ele fala que na aflição clamou ao Senhor, clamei a Deus por socorro, e do santuário ele me ouviu. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus, na experiência de vida de Davi, não era alguém distante. Era alguém que ouvia. Era alguém que falava. O que precisa marcar a minha e a sua relação com Deus não é a nossa capacidade de estar num culto ou de cumprir uma rotina religiosa, mas é a certeza de que Deus ouve e responde às minhas orações, que Ele fala comigo. E seja bem sincero com você mesmo agora. Qual foi a última vez que você entendeu claramente que Deus falou com você? E quando eu estou falando de Deus falar, eu não estou dizendo e nem pedindo que você tenha uma experiência sensorial de ouvir uma voz que vem de fora dizendo: filho meu. Eu nem sei se esse é um bom exemplo de voz, né? Talvez o Souza poderia fazer uma voz mais imponente aqui. Não estou falando disso. Mas eu estou falando literalmente de você entender, através de um texto, através de uma situação, de ver que Deus está ali te mostrando e falando, sentindo. Quando foi? Porque se faz muito tempo que você nem lembra, tem um problema na tua relação, porque Deus é um Deus presente. E na verdade eu espero que você tenha escutado essa minha pergunta e tenha respondido internamente: ah, pastor, foi hoje de manhã, foi na EBD. Pastor, está falando agora. Mas se você está aí tentando lembrar, tem um problema. E eu já digo para você, não é Deus. Não é Deus. Porque a gente vê do Antigo ao Novo Testamento um desejo infinito da parte do Senhor de se relacionar, de falar, de agir na nossa vida. E quando nós temos a sensação que Deus não está agindo, te digo, não é por culpa de Deus. É porque da nossa parte algo está rompido.
Então Davi entende e aprende que Deus é o refúgio. A partir do versículo 21, nós vamos ver que Davi usa algumas expressões ligadas à questão da luz. O versículo 29, mais especificamente, ele diz o seguinte: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me, ilumina as trevas. Davi entendeu na prática que Deus, de fato, é a única luz nos dias escuros. E eu garanto para vocês que nós temos vivido dias de escuridão. A realidade que nos cerca não é boa. Nós vivemos uma realidade em que achar uma notícia boa é muito difícil. Você abre ali ou você recebe os boletins, você entra num site, você entra onde você quiser se informar. Você vai ver que é só pancada. É só coisa ruim. Os tempos são maus. E as pessoas vivem na escuridão, sem ter discernimento. Essa semana nós falávamos no PGM sobre isso. E às vezes a gente espera que pessoas que não estão servindo ao Senhor tenham discernimento e tenham ações de pessoas que seguem a Deus. Não vão ter. Estão cegos. Vão fazer as coisas conforme suas próprias vontades. E Davi aprendeu as duras penas que na escuridão, em tempos de trevas, Deus é a única luz. O versículo 31 ele diz: O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Ele entendeu. E nós vamos ter um salmo belíssimo, o maior da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, que vai falar sobre a palavra de Deus de maneira linda e poética. É um grande acróstico no hebraico, no português a gente perde isso. Mas é uma grande homenagem à palavra de Deus. E em determinado momento ele diz: lâmpada para os meus olhos é a tua palavra. E aí tem um detalhe nessa questão da escuridão. A gente é mal acostumado no sentido de que, pela tecnologia, pela época em que a gente vive, a gente aperta o interruptor, ilumina-se todo um ambiente. Só que, nos tempos de Davi, não era assim. Nos tempos de Davi, essa questão de iluminar o ambiente era muito mais complexa. E as lâmpadas, ou as lamparinas, elas tinham um alcance limitado. E você pode descobrir como é isso acompanhando aí através de filmes e séries, principalmente aqueles de época ou de fantasia, em que aparece alguém na frente carregando um negócio assim, ou uma tocha, meio sem conseguir ver tudo e fazendo ali para ter uma dimensão maior. E o sentido do texto bíblico de Davi aqui não é daquela luz que faz clara todas as coisas imediatamente, mas é que o Senhor é a luz que guia o passo a passo. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes nos impede de ver o todo. Porque talvez, tendo uma noção do todo, a gente não consiga dar um passo atrás do outro. Davi tinha uma confiança de que mesmo Deus limitando, e Davi está falando ali, ó, opa, vou para cá. Opa, clareou aqui, é para cá. Ele entendia que mesmo limitado o alcance da visão, era o que ele precisava. Tem coisas que Deus não permite a gente de ver, não, e graças a Deus por isso.
Vocês já viram aqueles vídeos que mostram aquelas estradas aí na América do Sul? Tem uns lugares aí com as curvas, com os lugares ali. Você fica olhando aqueles vídeos e fala, meu Deus, como é que o ônibus vai fazer essa curva? Não vai fazer. Ou então, quando você vai para a Ásia, e lá o pessoal tem umas loucuras, eles fazem uns caminhos, uns passeios assim, no meio de umas alturas, e alguns ainda são tão diferentes que ainda faz a passarela como um vidro ali, você pode ver. Aí está o pessoal andando e vendo aquele abismo, Deus me livre. Eu caí na besteira de uma vez naquele mirante ali de Ubajara. Vocês estão doidos. Você olha aquele negócio ali e fala, Jesus, né? E tem lá acho que é no Dom Bosco, que tem aquele balanço das asinhas, né? Aquela coisa linda, que o povo gosta de tirar foto, e aí vai balançando. E aí eu achei que tinha algum tipo de proteção na frente. Aí eu fui lá e eu vi a proteção é o Senhor. Se você se animar demais ali, rapaz, não tem parada não, você vai conhecer o Senhor, você vai conhecer a glória no final da jornada. Eu fiquei morrendo de medo, eu tenho medo de altura. Fiquei olhando ali, tem coisa que não é para a gente ver mesmo não. Você já foi em algum lugar e alguém virou para você e falou assim, não olha para baixo. Já passou por essa experiência? É o mesmo que dizer, olha. Aí você olha e paralisa. Não olha para baixo. Se é criança, você vai no brinquedo todo empolgado, você é o corajoso. Você é aquele mais corajoso da sua casa. Aí você vai com teu pai. Aí o negócio começa a fazer assim. E aí aquela coragem vai desaparecendo, vai sumindo. Aí alguém está do teu lado, normalmente o pai fala assim, não olha para baixo não, filho. Aí você olha. Acabou ali o brinquedo, acabou tudo. Em alguns parques que eu fui, o pessoal dizia para fazer os gestos, né? Se estiver sentindo alguma coisa, você faz assim. Era no Hopi Hari na época, era tchauí. Aí você fazia assim, se você fizer assim, a gente para. Rapaz, na hora que eu subi lá, que o negócio fez assim, eu comecei a fazer assim, assado. Aí o povo do lado, agora já foi, Vi. Agora já foi. Na hora que ele embica para descer, eu estava de óculos. A única coisa que eu consegui fazer foi isso, com medo do óculos voar. E eu fiquei com a mão aqui até o final do percurso. Porque ele vai tão rápido. Já fizeram isso? Quem não faça, né? Ele vai tão rápido que você não consegue tirar o dedo. Aí as fotos saíram todo mundo assim. E eu estou ali embaixo assim. Com medo do meu óculos voar. Aquelas alturas absurdas. Tem coisa, e do mesmo jeito tinha um brinquedo lá que era no escuro, era uma montanha no escuro, era um negócio lá que você não via nada. Não via nada, de repente aparecia um trem, meu Deus. Aí você, e agora, o que é pior, aquilo que você não está vendo ou aquilo que você está vendo? Falei, no meu caso, o que eu estou vendo. Davi entendeu que a luz do Senhor era suficiente. O que o Senhor mostrasse para ele era onde ele deveria ir. E às vezes é muito melhor assim. Você já percebeu que o grande problema é quando a gente tem opção? O maior problema da vida do ser humano é ter opção, gente. Quando a gente não tem opção, não tem problema. Agora, se você quer ver o problema, diz assim, escolhe aí. Você vai num lugar, não tem opção. O seu é um prato, você está lá, é o que você tem, aquilo ali. Aí você vai lá e diz, já reparou? Você chega num restaurante, aí a pessoa te dá o cardápio. Meu amigo, você tem umas coisas que você nem sabe o nome. Aí você fica lá, alguns brincam, não importa o tamanho do cardápio que me entreguem. Se aparecer bife à parmegiana, eu vou escolher isso. Eu tinha um tio que não importa a quantidade de pizza que tinha na pizzaria. A pizza dele era mussarela com calabresa. Pode ser o que for. Você já se condiciona. Agora, quando você tem muita opção, você passa um dia para escolher. Qual foi o grande problema da humanidade? Deus chegar e falar assim, está vendo? Você pode pegar de tudo aqui. Só não pega daquela. Aí essa questão, né? Você está lá. Mas aquela, você tinha que escolher entre ali e aqui. Deu problema. Escolheu errado. Quando nós não temos escolha, às vezes a gente se dá melhor.
Deus sabe disso. E realmente, às vezes, tudo que a gente precisa é entender onde Deus está mostrando luz. Davi entendeu que a luz que ele precisava para o próximo passo era suficiente. Mesmo que tivéssemos medo. Quando ele declara isso, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é o escudo para que todos nele se refugiam. Ele está falando, mesmo que a gente tenha medo, refúgio tem essa questão de escolher um lugar, porque estamos com medo. É no Senhor. No versículo 32, ele vai dizer o seguinte: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Davi entendeu que quando o nosso andar é fraco, a única força vem do Senhor. E agora a gente está falando um homem com propriedade. A gente está falando de alguém que já venceu exércitos, mas que agora no meio da luta perdeu o fôlego. A cena que o escritor descreve é de alguém que está ali lutando e chega uma hora que ele não tem força para levantar a espada, está exausto. Queridos, não é pecado ficar cansado. Às vezes a gente vive uma vida, inclusive cristã, que a gente acha que tem que estar o tempo todo ali. Que a gente entende que o tempo todo nós temos que estar com as respostas prontas, com a força, pronto. Não. Tem hora que a gente cansa. Tem hora que o medo toma conta, tem hora que dúvida aparece. Isso não é pecado, nem sinal de falta de fé. Existe um lugar em Deus para os nossos medos, para o nosso cansaço e para as nossas dúvidas. A grande questão é que nesses momentos a gente tem que fazer igual Davi, declarar e deixar bem claro, Ele é a nossa força, eu preciso dEle. No Novo Testamento Jesus faz isso. Os discípulos passam por momentos incríveis e momentos de medo. Jesus está lá do lado. Jesus disse, eles não têm fé, hein? Mas Jesus cuida. Quando Jesus ressuscita e os discípulos estão lá, Tomé está ali vendo as coisas acontecer, mas Tomé está naquela. Eu ainda não acredito, não. Tem algo estranho nesse negócio. É claro que tinha um negócio estranho. Jesus tinha ressuscitado. Eles viram Jesus morrer. E quando Jesus aparece para Tomé, ele não aparece dando uma lição de moral em Tomé. Vocês já repararam isso? Jesus não dá uma bronca em Tomé. Jesus chega para Tomé e diz assim, ó, está aqui. Está aqui, toca. Olha, tira a prova. Sou eu. Jesus vai dizer e deixar bem claro que, bem-aventurados que não viram e creram. Mas isso não quer dizer que Tomé foi amaldiçoado. E às vezes nós somos aquele que precisamos ver alguma coisa. Só que nós, para vermos, temos que estar diante do Senhor. Se você precisa que Deus te dê algum sinal para alguma coisa, peça. Não é pecado. Peça. Deixa Deus mostrar e tirar a prova para você. Deus se coloca à disposição disso. A gente tem personagens na Bíblia que precisaram disso. Gideão foi um que fez todo tipo de teste. Tudo que ele pensava ali que não, isso aqui Deus não vai fazer, eu vou ficar tranquilo. Deus ia e fazia. Não, Senhor, mas agora eu quero isso. Deus ia e fazia. Não, Senhor, mas se o Senhor fizer isso, Deus fez. E não tem jeito, é você. Que prova que você precisa? Qual é a prova que você precisa da parte de Deus para entender que a sua vida tem que ser dirigida por Ele? O que falta para você entender que você precisa entregar o seu caminho, mudar a sua vida e deixar Deus governar? O que falta? Pede para Ele. Fala com Ele.
Existem infinitos testemunhos de pessoas que chegaram e falaram: Deus, eu preciso disso aqui. Se o Senhor existe, fala comigo e faz isso e isso. Claro, não vai pedir algo que a palavra condena, né? Se o Senhor existe, me manda a Ferrari. Aí você está de brincadeira. Você vai ter dinheiro para pagar o IPVA? Se você tiver o dinheiro de pagar o IPVA da Ferrari, pode ser que Ele te mande. Deus vai te mandar a Ferrari para você ser preso por aí? Não. Vocês entenderam, né? Davi entendeu sobre isso. Davi entendeu que o Senhor é a única força que de fato ele tinha. Lá no final do capítulo, no versículo 50 e 51, ele diz o seguinte: por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, Davi e seus descendentes para sempre. Sabe o que Davi está fazendo? Davi está retomando a sua esperança. Quando o futuro se mostra nebuloso, o Senhor é a única esperança. A grande realidade é que nem eu nem você temos controle do nosso futuro. A gente não sabe. Nós podemos no máximo fazer estimativas. A gente pode programar algumas coisas, mas convicção mesmo a gente não tem. Sabe qual é a certeza que nós podemos ter? É que no Senhor nós temos esperança. Davi não sabia o que ia acontecer daqui para frente, mas Davi já tinha provas suficientes com Deus de que Deus estava cuidando dele. E quando nós temos a convicção que Deus está cuidando de nós, todas as outras coisas ficam mais leves. Esse era o grande diferencial de Davi. A maior dificuldade que nós temos, na verdade, a maior dificuldade pessoal que a gente tem, é acreditar realmente que Deus está cuidando de nós. Porque se nós não tivéssemos dificuldade com entender que Deus tem o controle de todas as coisas, a gente não sofria tanto com ansiedade. E esse é o ponto que Jesus vai tratar o coração lá na frente. Tantos versículos. É por isso que Deus faz questão de deixar registrado: meus filhos, não andem ansiosos por coisa alguma. Porque é Deus quem está cuidando do nosso futuro. Então o desafio, na verdade, é aprender a descansar o nosso coração. Davi não demonstra amargura. Davi não tem contas a acertar. Davi resolvia as coisas diretamente com o Senhor. O seu coração tem confiado verdadeiramente no quê? As expectativas de Davi eram uma só. Deus está cuidando do futuro. Deus prometeu que ia guardar a minha família. É nele que eu entrego. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele tudo fará. No Novo Testamento, nós vamos ter isso renovado na expressão que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para de ficar querendo controlar o que tem que ser acrescentado por Deus. Na verdade, o que o Senhor quer é conduzir a nossa vida. E transformar e gerar nos nossos corações as prioridades necessárias. E Deus, Ele vai mostrando.
Eu tenho certeza que você tem exemplos na sua vida do cuidado de Deus. E mesmo assim a gente não acredita. Agora, gente, como igreja, a gente vê o cuidado de Deus. Quem está um pouco mais envolvido na vida diária da igreja sabe. Nós passamos por um vendaval esse ano. E aí a gente fica com aquela ansiedade. Eita, meu Deus, agora vai, agora acabou. O negócio agora vai travar. Ixi, meu Deus do céu. Senhor, o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? E agora não vamos mais dar conta nem de pagar a luz. Misericórdia. Será que o povo vende e compra algumas coisas? Se você não se controlar, a tua cabeça vai lá para cima. Agora, semana retrasada, a gente teve uma reunião ali. Aí leram os relatórios lá e tal. Foi tão interessante que todo mundo virou e falou assim, não, repete. Qual que é o número? Quantos dizimistas? Não, tem algo errado, não é possível. A gente foi fazer conta, gente. Eu fiz conta ali, peraí. A gente tinha tanto, saiu tanto, ficou tanto. Não, está errado esse número, não é possível. Está sobrando? Nenhum centavo. Faltou? Nenhum centavo. Porque Deus supre. Deus está cuidando. Pastor, como é que vocês estão se virando aí? Deus. Porque eu vou ser bem sincero, às vezes, eu já disse, declarei meu pecado de púlpito. Às vezes eu me enquadro naquele homem de pequena fé. E Deus levanta. Aqui a gente, como igreja, está suprindo, a gente está fazendo as coisas. Deus está dando ali, mostrando o seu cuidado, de uma maneira que a gente não tem nem como explicar. Porque Deus levanta pessoas, Deus está levantando você. Inclusive você agora, quero agradecer, você que se levantou, que entendeu, que Deus tocou no coração, você que se levantou, que não fazia parte daqueles que contribuíam e tem contribuído. Eu posso dizer de púlpito que tem muita gente assim. Glória a Deus pela sua vida. Porque Deus tocou no seu coração, você ouviu. E com isso Deus está cuidando na nossa vida assim também. E tem épocas na nossa vida que literalmente é Deus proverá. Como é que vai ser? Não sei. Como diria o filósofo, só sei que foi assim. E Deus cuida. Essa noite nós estamos vendo Davi caminhando para o final da sua vida. Como alguém que teve que passar pela... Imagina o sentimento de alguém que ficou conhecido como um guerreiro. Ter que ouvir do seu soldado, o Senhor não pode mais vir para o campo de batalha. Sabe o que Davi faz diante disso? Quase uma humilhação. Davi se ajoelha diante do Senhor e louva a Deus. Porque Davi aprendeu a confiar em Deus. Deus era o refúgio, Deus era o socorro, Deus era a luz, Deus era a esperança de Davi. Qual é a diferença de Davi para você? Vou dizer algo aqui, nenhuma. Você é um ser humano, é um filho amado por Deus, que tem acesso a Deus como Davi teve. Eu não estou aqui dando a de David Leonardo não, tá? Estou aqui dizendo que você é o centro do coração, não. Mas o sacrifício de Jesus na cruz prova que Ele te ama. Então você é alguém especial para o Senhor, sim. Com defeitos, todos nós com defeitos, mas a graça de Deus cobre, perdoa e transforma. E Deus está aqui dizendo essa noite, resumindo essa 1 hora que eu falei. Resumindo tudo isso, Deus está dizendo, confie em mim. Confie no Senhor. Entregue suas preocupações ao Senhor. Pastor, eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas você pode ter a certeza de que com o Senhor você está garantido e protegido. Confie
no Senhor. Feche os seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Feche seus olhos. Eu não sei qual foi a última vez que você falou com Deus. E espero que tenha sido hoje. Mas fala com Ele de novo agora. Fale, literalmente. Diga para Ele qual é o grande drama do teu coração agora. Qual é a grande incerteza, qual é o grande medo. Ou qual é o pecado que te faz achar que Ele não quer mais saber de você. Abre teu coração e clama ao Senhor. Seja sincero. Santo Deus, nesse instante os teus filhos e filhas estão abrindo os corações. Aqui, em casa, talvez em outros dias que a gente nem imagina, porque a tua palavra fica rodando literalmente pela internet, não sei. E talvez alguém esteja ouvindo muito tempo depois. Mas a tua palavra não volta vazia. E o Senhor está aqui conosco esta noite. O Senhor tem dado provas aqui, nesta igreja, de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem abençoado. O Senhor tem despertado. O Senhor tem trazido pessoas a este lugar. O Senhor tem renovado em número de pessoas, renovado os nossos corações, porque o Senhor cuida de nós. Então agora todas as nossas ansiedades, Pai, aquilo que está pesando no coração de cada um, a tristeza, a insegurança, a mágoa, seja o que for, alivia o coração dos teus filhos e filhas. Ajuda-nos a confiar verdadeiramente no Senhor. E assim como Davi aprendeu as duras penas, é verdade, mas ele aprendeu a confiar e descansar no Senhor. Nos ensina, nos ajuda a descansarmos verdadeiramente em Ti. Pai, que os nossos corações entendam que o controle não é nosso, é o Senhor quem cuida. Esta obra é do Senhor, então é o Senhor quem trata. Ajuda-nos a descansar nisso, a confiar, e que o Teu Santo Espírito gere em nós a tranquilidade e a harmonia necessária para fazer a Tua vontade. Fala ao coração de cada um. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.